Pessoal, muito boa noite, bem-vindos aí, bem-vindas. Antes de começar a nossa aula, eu queria só checar com vocês uma questão, que é o seguinte: amanhã, na verdade, nós vamos começar os nossos seminários, né? Eu vou colocar aqui no bate-papo o que eu tenho aqui de programação. Eu queria, por favor, que vocês dessem uma conferida para ver se é isso mesmo, tá? Então, o que eu tenho aqui na minha programação de amanhã é o seguinte, ó. Dá uma olhadinha aí. Eu tenho esse grupo do pessoal da física que vai estar apresentando o tema processo de clonagem reprodutiva, tá? Componentes João Pedro, Keila, Rodrigo e William. Tem alguém aí desse grupo? A Keila acho que está aí, né? Sim, professor. A Keila está aí. Sim. O João William, está. o William ele não está mais no curso, tá bom? Ah, o William não está? Tá. Não, Rodrigo. aí será eu, Tá. Rodrigo e João. Tá, eu até vou colocar aqui então. Então o William saiu, né? Ele pediu trancamento, alguma coisa? Você sabe? Isso, ele trancou. Ah, tudo bem. Tá joia. Então, eu só queria confirmar com vocês, então. Então, amanhã está confirmado, então vocês vão dar esse seminário para mim, seria nas duas últimas aulas, né? Tá correto? Keila? Sim, isso, professor. Tá joia, então. Então, faz o seguinte, amanhã, por volta de umas 9 horas, eu vou abrir o link, eu já posto para a sala, tá? Seria interessante, seria muito importante que todos os colegas entrassem. Eu vou contar essa aula de seminário como uma aula regular do curso. Então, nós vamos contar, inclusive, presença de vocês, tá? Então, é importante que todos possam participar. Tudo bem? Ô Lincoln, um minutinho. Pois não. Amanhã eu tenho as duas aulas, no primeiro e no segundo bloco, porque eu tô em outra turma, na verdade, né? Amanhã eu tenho mecânica e ótica, com o professor Luiz e o professor Renato. Sei. No caso do teu grupo, qual que é o teu grupo, Diego? O grupo é de transgênicos. É o grupo do dia 20, que na verdade eu acho que a gente vai ter que remanejar também, porque vai ter a semana de tecnologia, né? Então nós vamos ter que remanejar essa aula. Mas quando você for dar o teu seminário, você vai poder vir nessa quinta-feira, nesse caso. Sim, vou poder vir. Já conversei, inclusive, com o Renato. Tudo bem. No seu caso, depois você manda um e-mail para mim, só justificando, pode ser? Só manda um e-mail para mim. Sim, pode ser, sem problemas. Então tá jóia. Então fica combinado, amanhã, na terceira e quarta aula, nós vamos ter os seminários, tá? E o resto da turma que não tem esse problema aí de horário, eu peço, por favor, que participe aí com a gente, tá bom? Bom, por favor, Ailton, pode passar o próximo slide aí? Olha, gente, nós, só para relembrar um pouquinho em relação ao nosso curso, né? Nós iniciamos o curso falando sobre evolução, tá? Falando sobre a origem da vida, melhor dizendo, dando aí um toque sobre como a vida ela deve ter se originado no planeta Terra. Falamos logo após sobre teorias da evolução. Avançamos assim na aula passada, falamos sobre organização geral das células, tipos de células, né? E fomos avançando para membranas celulares. Hoje nós vamos chegar numa questão que é uma questão crucial também para a organização celular, para a sobrevivência celular, que é a questão da energia. Veja, as células são sistemas vivos, como a gente viu com vocês, né? E, na realidade, os sistemas vivos, como nós já vimos, para eles funcionarem, para eles terem a possibilidade de desenvolver as suas inúmeras funções e tal, eles têm que consumir energia. Na verdade, não é pouca energia, né? Então, na verdade, o que a gente quer discutir um pouquinho com vocês hoje é essa questão do metabolismo energético das células, de uma forma breve. A gente não vai entrar em muitos detalhes, né? Até porque, perdão, gente, estou com uma secreção na garganta hoje.
Porque, na verdade, como vocês sabem, esse curso é bem generalista, a gente não entra muito em detalhes. Então, assim, a gente quer discutir questões básicas relacionadas à obtenção de matéria-prima para produção de energia, em relação aos principais processos, né, que as células utilizam para a produção da sua energia e quais são as matérias-primas, vamos dizer assim, principalmente, que nós temos para isso. É um assunto fascinante. Quando a gente pensa em bioenergética, a gente tem um assunto fascinante, que não atende só a um nível celular, que atende o nível orgânico, né? A gente precisa sempre ter em mente de que nós temos um macro-organismo enorme, nós somos um organismo pluricelular, né? Nós, por exemplo, seres humanos, a gente é constituído por trilhões de células, tá? Cerca, como eu disse para vocês, de 80 trilhões de células, 75 trilhões. É um montante enorme. Mas, veja, cada célula é uma partezinha meio assim que unitária do nosso corpo, e elas trabalhando em conjunto, elas formam os tecidos formam os órgãos formam os sistemas, né? E os sistemas, no seu conjunto, vão formar o organismo. Então, na realidade, esse funcionamento, essa homeostasia, esse equilíbrio interno corporal, ele depende, em última análise, do trabalho de cada celulinha dessa. Mas nós precisamos entender, de fato, de que o trabalho orgânico final, ele é o resultado, né, do trabalho de cada célula dessa. Então, a gente vai ter que prosseguir essa aula com um olho no peixe, tá? E um olho, na verdade, no gato, porque nós vamos estar analisando a estrutura celular, mas não podemos perder de vista o organismo como um todo, tá? Então, vamos tentar tocar sempre naquele esquema. Eu estou achando ainda vocês um pouco tímidos, francamente, em relação a perguntas, a intervenções. Agora, sim, eu também não quero forçá-los a perguntar, entende? Eu gostaria, se vocês assim entenderem, de vocês poderem intervir mais, perguntarem mais, falarem mais, entende? Dar pitacos, enfim, participarem mais. Acho que a participação de vocês é importante. Obviamente que não depende de mim, né? Eu sou um cara aqui que estou entendendo, estou falando algumas coisas, e se vocês não, por exemplo, interferirem, perguntarem, eu vou tocando o meu barquinho aqui, tá? Mas se ficar algo, pessoal, meio atrapalhado, algo embaçado, porque são assuntos muitas vezes novos, né? Ou a colocação que a gente faz eventualmente é nova, por favor, me interrompa, sem problema nenhum. Eu estou aqui para ser interrompido, para a gente conversar, para a gente discutir, tá? Sem problema algum. Pergunte, tá? Se você não gosta de abrir microfone ou não tem microfone, coloque a perguntinha aqui no chat. A gente vai tentar atendê-lo assim que possível. Ou mesmo peça licença, professor, estou com uma dúvida, pode falar, não tem problema nenhum, tá? A participação sua é muito importante para nós, tudo bem? Sempre você agrega, você colocando alguma coisa, você contribui com a gente. Então, fique à vontade para participar. Ailton, pode passar. Então, veja, na aula de hoje, a primeira coisa que a gente vai analisar é a questão da obtenção de energia. Então, como que os seres vivos equacionam esse grande problema, né? Eles precisam ter energia útil para tocar o seu metabolismo. Qualquer reação química, enzimática, por exemplo, você sabe que nos seres vivos existem verdadeiras chavinhas químicas, tá? Que funcionam no esquema de chave e fechadura molecular. São verdadeiras estruturas que aumentam muito a velocidade das reações químicas. E elas permitem que a vida aconteça, porque ocorre com velocidade. São as enzimas, você já deve ter ouvido falar. As enzimas são um tipo especial de proteínas, né? Então, as enzimas requerem gasto energético, elas não trabalham assim de uma forma neutra.
o corpo e as células precisam estar consumindo energia para ativar as enzimas. E aí as enzimas vão realizando o trabalho celular. Então, existe uma questão central nessa aula, existe um problema central que eu quero que vocês me ajudem a decifrar. Qual que é o problema central? Como que as células obtêm essa energia, tá? Como que elas fazem para obter essa energia para suprir esse trabalho celular? É isso que a gente vai ter que focar. É esse o nosso grande problema, a nossa grande questão-chave, tá? Nós estamos aqui para encarar esse problema. A célula precisa de uma fonte de energia constante, 24 horas por dia, tá? Se falhar minutos, ela morre. Então, tem que ser um aporte constante, direto e reto. Ou seja, ela tem que produzir energia. Ela tem que ter uma usininha dela própria, um lugar próprio, onde ela própria vai produzir a sua energia para que ela possa consumir. É isso que nós queremos entender aqui. Como que ela faz, tá? Olha como a vida é elaborada. Então, cada célula, Lincoln, você está dizendo para mim que cada célula ela tem lá um compartimento, ela tem um lugar que produz a sua própria energia. Exatamente, é isso que eu estou falando. Então, nós vamos ver que lugar é esse, o que, que acontece, como que ela faz para produzir, o que, que ela usa como matéria-prima, como que ela armazena essa energia, tudo isso a gente vai ver nessa aula, tá? Ailton, toca o barco aí, meu querido. Então, como eu disse, o trabalho celular, tipo a contração muscular, quando a gente se movimenta, tá? Você contrai vários músculos, você ativa ossos, né? Você, para ter um movimento voluntário, você gasta uma quantidade enorme de energia. Para ativar essa musculatura e esses ossos, você tem, na verdade, que enviar impulsos nervosos através dos neurônios, né? Um outro trabalho orgânico, nós já falamos sobre isso, o sangue, ele tem que levar para todas as células do corpo nutrientes, transporte de gases, não é? Lembra que nós vimos na aula passada que, ao nível de membranas, existe uma troca constante de substâncias entre o meio intracelular e o meio extracelular. Em cada célula vizinha de cada neurônio também existem trocas de substâncias, ou seja, todo o trabalho que ocorre no corpo requer energia química. Essa energia é gasta mesmo, entende? Agora, eu te pergunto uma coisa que eu estou perguntando para químicos e físicos. Eu quero que vocês sempre me auxiliem, porque eu sou meio burrinho, eu sou biólogo. Então, eu quero que vocês me auxiliem, físicos e químicos. Os motores inventados pelo homem, quando eles consomem, por exemplo, gasolina, diesel, eletricidade, carvão, qualquer fonte de energia, o rendimento, vamos dizer assim, o rendimento desse combustível, a eficiência, melhor dizendo, energética, é de 100%. Eu ponho 1 litro de gasolina no meu motor, tá? E o carro vai andar alguns quilômetros. Ele aproveita desse litro de gasolina 100% da energia contida, desse combustível fóssil? Não, Não? não aproveita. Quanto que ele aproveita Professor. mais ou menos, Se você? não me engano, 25%. 20, o melhor Vai motor. depender do motor, né? Acredito. O melhor motor, eu estou perguntando o motor mais eficiente que o homem já produziu. Qual que é o Professor, melhor? acredito eu que não utilize 100%, porque a partir do momento que você utiliza qualquer energia 100%, exemplo do motor, ou seja, mesmo do nosso corpo, qualquer coisa que você utilize 100% causa uma exaustão. Nem o nosso cérebro nós utilizamos 100%. Ou seja, não existe moto contínuo. Porque se Não, existisse... causaria uma exaustão. Não é que causaria, não existe, né? Não vamos pensar no IA, não existe, tudo bem? Não existe, porque se existisse, eu colocaria 1 litro de gasolina no meu carro e meu carro rodaria para o resto da vida, você concorda? Você concorda comigo? Não consumiria a energia.
se existisse um moto contínuo. Essa é a busca dos antigos, é o moto contínuo. O que é o moto contínuo? O moto contínuo é a máquina ideal, é a máquina que... que usa o ciclo de Carnot. Exatamente, 100% da energia. Isso não existe, isso é teórico. Eu pergunto para vocês, físicos e químicos, o melhor motor, a eficiência do melhor motor feito pelo homem. O melhor motor, tá? Pensa em motor mecânico, em motor elétrico, o motor que você quiser. Qual que é a melhor eficiência do melhor motor produzido pela melhor tecnologia humana? Quantos por cento? Se eu não me engano, é o elétrico. Quantos por cento de eficiência, Thiago? Ou seja, quanto que ele, de fato, perde de energia e quanto que ele aproveita dessa energia na forma de trabalho? É isso que eu estou perguntando. Porque você sabe que qualquer motor, ele perde energia, certo? Na forma de calor, enfim. Então, eu estou perguntando, o melhor motor que o homem já inventou, ele aproveita mais de 50% da energia? É uma pergunta que eu estou fazendo. O elétrico, uma Não vez chega eu a vi 50%. Não chega, né? Não chega. Não chega. Eu vi um artigo faz muito tempo, não lembro quanto que é, mas é menos de 50%. Eu vou te falar uma coisa. Não inventaram motores ainda, o homem não inventou motores que chegassem a 50%. Tá? Os melhores motores, os mais eficientes, eles chegam próximo de 40%. Mas 40% é top do top do top. Entende? Então, assim, os melhores motores artificiais que existem na face da Terra, a gente chegou com essa inventividade humana, com essa cabeça que nós temos, a gente aproveita 35%, ou seja, 65% da energia do combustível é perdida na forma de calor ou na forma do que você quiser. Eu pergunto para vocês, qual é a eficiência do trabalho celular? Porque a célula também pega um combustível, queima e utiliza esse combustível como forma de trabalho. E ela perde uma parte desse combustível na forma de calor. É por isso que nós produzimos calor no nosso corpo. Chuta aí, qual que você acha que é a eficiência da célula em termos de aproveitamento ou de eficiência energética? Pode chutar, não tem problema. Vocês acham que é maior do que os motores humanos? Menor? Pareia? Empata? Ô, pessoal. Eu vou chutar em 25%. Oi? O que o Ailton falou? Eu não ouvi. Eu vou chutar em 25%. 25%? Está em quase 68%, tá, de eficiência. O homem não chegou nem perto, mas nem perto da eficiência do motor biológico. Ou seja, a eficiência do trabalho celular é simplesmente absurda. Absurda. E é uma eficiência química e física molecular. Então, a célula pega uma molécula, nós vamos ver que molécula que é essa, oxida essa molécula, quebra essa molécula, utiliza a energia útil que existe nessa molécula, mas nesse processo há perda. Há perda. Perda na forma de calor. Tá? E, porém, comparado aos motores humanos, isso tem uma eficiência simplesmente absurda. Não sei se algum dia nós teremos a capacidade de chegar na eficiência celular. Alguém vai dizer, poxa, isso é mágica? Não. Isso é o resultado de 3 bilhões de evolução, entende? 3 bilhões de anos. A humanidade tem 150 mil anos, meu querido. A vida na Terra tem 3,5 bilhões de anos, entende? É um processo de seleção natural que tem muito tempo de refinamento, entende? Então, eu não quero aqui comparar cobra com elefante, mas eu só estou dizendo que o maquinário celular é poderoso. A gente não pode desprezar. Tá? O maquinário vivo é um negócio de respeito. A gente, como físico e como químico, a gente tem que falar, pera um pouquinho, a célula é muito eficiente. É muito eficiente quando nós comparamos aos nossos motores artificiais.
Pode passar, Hilton. Você sabe que eu vou fazer uma comparação doida aqui, tá? Eu vou comparar carro com célula, só para ficar mais fácil para a gente compreender. Você sabe que nos carros está havendo uma troca de matriz energética, se Deus quiser, né? Hoje os carros elétricos estão se investindo muito, os países do primeiro mundo. O pessoal está querendo mudar essa matriz do combustível fóssil, o planeta agradece. É algo que é inevitável, vai se mudar. Vai se mudar porque, primeiro, os combustíveis fósseis eles são finitos e, segundo, porque o meio ambiente não aguenta mais. Haja vista a questão do aquecimento global, enfim, questões ambientais aí, questões climáticas que todos nós estamos sofrendo. Veja, nós temos aí alguns combustíveis clássicos, como é o caso da gasolina, do diesel, como é o caso do gás natural, como é o caso do álcool, no caso brasileiro, né, nós usamos o álcool, tá? Que é usado para os motores dos veículos. Então, eles usam esses combustíveis, queimam, entre aspas, esses combustíveis, transformam esses combustíveis em trabalho mecânico, tá? Que, enfim, tocam a velocidade dos veículos, produzindo normalmente dióxido de carbono, outros gases, mas dióxido de carbono e água. Tá? Isso para fazer uma breve comparação. A célula usa um combustível principal, que é um monossacarídeo, é uma molécula de açúcar. É um açuquinha simples, muito comum, que é a nossa querida glicose. Vocês conhecem a glicose? C6H12O6. Na verdade, é uma equisose, é um monossacarídeo, é um açúcar pequeno. Via de regra, as células escolhem a glicose como fonte de energia. A glicose é a fonte de energia principal que as células utilizam. Tá? A glicose pode ser comparada com a gasolina da célula. É por isso que o nosso sangue ele tem um aporte de glicose, ele tem uma glicemia. Vocês já ouviram falar do termo glicemia do sangue? Já ouviram falar? Que o nosso sangue ele tem uma glicemia, ou seja, uma taxa de glicose. Pessoas diabéticas têm uma taxa de glicose mais alta no sangue, porque tem problemas aí, principalmente com a insulina, que é um hormônio produzido no pâncreas, tá? Mas, normalmente, as pessoas normais têm uma normoglicemia, como a gente chama, de cerca de 85 a 99 miligramas de glicose por mililitro de sangue. Tá? O que acontece? Essa glicose, quando está em excesso, ela é transformada em glicogênio, que é um polissacarídeo, e mandado para o fígado. Tá? E quando nós temos glicose em falta, o glicogênio do fígado é quebrado para a glicose por um hormônio chamado glucagon, que é produzido no pâncreas também, e mandado para o sangue. Então, o nosso sangue normalmente tem essa taxa normal de glicose. Por quê? Porque as células bebem glicose o dia inteiro. Por que as células bebem glicose? Eu não sei, está errado falar beber glicose, né? Beber glicose é demais. A glicose é um soluto. As células, elas chupam a glicose porque elas precisam da gasolina para sobreviver. E a glicose é a gasolina da célula, moçada. É a glicose que vai fornecer a energia que a célula precisa para ativar o seu trabalho celular. Então, já descobrimos uma primeira coisa importante. Qual é o combustível universal das células? Respondam para mim. Que molécula que é? Qual é a molécula? Pode responder, escrever, gritar, falar qualquer coisa aí. Como é que chama a molécula que é o combustível das células? Eu vou ficar quieto. Glicose. De ATP. É a glicose. É um monossacarídeo. Na verdade, é uma equisose. É um monossacarídeo de 6 carbonos, C6H12O6. Este é o combustível universal das células. Pode passar, Hilton.
Veja bem, eu estava falando com a Amanda, eu acho que foi a Amanda que eu estava falando na aula passada, que a Amanda aqui me propôs um mundo ideal para nós. Eu adorei a Amanda. Eu falei, puxa vida, Amanda, que eu queria viver no mundo da Amanda. Comer tudo que é doce que eu queria, comer tudo que era coisa assim que eu queria e não engordar, né? A Amanda falou, oh, professor, mas o nosso corpo podia perceber que nós comemos muito açúcar e falar, eu não quero esse açúcar, que eu não quero pesar na balança. Ô, Amanda, esse mundo podia existir, viu? Se existir esse mundo, você chama eu, que eu quero viver nele também, viu, Amanda? Porque eu sofro com a balança, viu? É dureza. Mas olha só, imagina um carro flex que roda com gasolina, com álcool ou com gás, tá? Às vezes o cara adapta lá um motor a gás, ali, dependendo do preço, ele usa o gás, e ele tem lá um motor que roda gasolina e roda álcool. E você sabe que combustível no Brasil é brincadeira, né? O preço Tá baratinho. imagina. Daqui a pouco vai ter gente parcelando combustível. Exatamente, exatamente. O preço do álcool está pior que da champanhe, né? Tá um negócio assim absurdo. Bom, no caso das células, qual que é o primeiro combustível que a célula usa? Açúcar. Mas vamos imaginar que uma pessoa está numa dieta de restrição de calorias. Ou ela está numa dieta de restrição de calorias por opção, ou por falta mesmo. No mundo existe fome, infelizmente. Tem pessoas subnutridas, existe miséria. O pessoal, quando eventualmente, tá? O açúcar vai acabando no corpo, a reserva de glicogênio vai acabando no fígado. Sabe o que o nosso corpo começa a quebrar para fornecer glicose para o sangue? Gordura, lipídio. Então, uma parte do nosso metabolismo ele vai pegando a nossa reserva de gordura, vai quebrando, transformando em açúcar e mandando para o fígado, para o sangue. Aí é que o indivíduo ele vai emagrecendo, ele vai se tornando magro, 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 entende? Só que existe um problema em que o indivíduo ele pode chegar num estado, de fato, de subnutrição grave, aonde ele já não tem nem lipídio mais, entende? Ele já queimou o carboidrato, já queimou o lipídio. O que acontece? Nesse caso, ocorre uma coisa muito assim grave para a nossa saúde. O próprio corpo começa a queimar nossas proteínas, entende? Começa a queimar nossas proteínas para o aporte de carboidrato que o nosso corpo não tem mais. Isso é subnutrição grave. A pessoa pode, inclusive, morrer de subnutrição. Se essa subnutrição ocorrer numa idade em que o indivíduo tem de recém-nascido a 5 anos de idade, essa pessoa vai ter danos assim cerebrais para o resto da vida. Essa pessoa, infelizmente, está comprometida com relação ao seu desenvolvimento mesmo, assim, o seu desenvolvimento de inteligência, de possibilidade de desenvolvimento da sua inteligência potencial, entende? Então é uma pena, porque se você começa a consumir proteína é um arcabouço corporal, né? No desenvolvimento do indivíduo, isso pode comprometer demais. Então, veja, o nosso corpo ele se adaptou ao longo de um processo longo de evolução, entende? Ele não entende, ele não sabe que é hora de parar, que é hora de começar. É uma máquina, tá? Uma máquina extremamente sofisticada. É uma máquina de sobrevivência, antes de tudo, entende? Aonde não tem uma coisa, ele usa outra. Não tem a outra, ele usa a outra. Porque o necessário é sobreviver. A linguagem que o organismo entende é a luta pela sobrevivência, entendeu? E no caso energético é isso que rola, que acontece. Pode passar, Hilton. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Em termos de metabolismo,
Metabolismo é a taxa de funcionamento celular e a taxa de funcionamento do corpo. Vocês acham que quem tem metabolismo maior? Um feto na barriga da mãe, uma criança de 5 anos de idade ou um adolescente de 15 anos de idade? Quem tem um metabolismo mais rápido e maior? Ou uma pessoa de 35 anos de idade? Acredito que seja o feto, né? Que ele sai ali do zigoto ali, vira um ser já, vamos dizer assim, grande em 9 meses? Na verdade, pessoal, quanto menor a idade do indivíduo, maior o metabolismo. O Diego tem toda a razão, mais rápido o metabolismo. Então, assim, o feto, por exemplo, o batimento cardíaco do feto é de mais de 200 batimentos quase. Tá? Quando o neném nasce, o número de batimentos já é bem menor. Então, assim, a taxa de metabolismo ela cai abruptamente conforme a pessoa fica mais velha. Eu, por exemplo, exatamente, Flávia, por isso que as pessoas mais velhas têm dificuldade de emagrecer, porque o metabolismo é o que o pessoal chama de metabolismo vagaroso. É muito mais fácil uma pessoa mais jovem emagrecer, porque o metabolismo dela é um metabolismo mais rápido, ela processa muito mais rápido a gordura. Eu, por exemplo, já não devo ter metabolismo mais. Então, eu estou tão velho que eu não sei, eu acho que eu não tenho metabolismo, entende? O meu corpo funciona assim, mais ou menos como um caminhão que você joga numa ladeira, entende? Ele vai indo assim, vai procurando lugares, de tão velho que eu estou, entendeu? Então, assim, mas olha que curioso, né? As necessidades energéticas médias, elas não obedecem essa lógica. É óbvio, porque isso aqui, o que acontece? Isso aqui seria as calorias, né? As calorias que o indivíduo precisa em média. É óbvio que isso aqui não segue a lógica metabólica, porque aqui é uma questão de biomassa, né? Então, conforme a pessoa fica maior, uma pessoa de 11 anos, 18 anos, ela tem uma biomassa muito maior do que uma pessoa de 18 anos tem um corpo muito maior do que uma pessoa de 5. Ou seja, a necessidade de calorias que ela tem para nutrir o corpo é muito maior. Mas veja que uma pessoa de 18, comparada a um adulto, ela tem uma necessidade calórica muito maior. Você vai falar por quê? Metabolismo, entende? Então, na verdade, é isso mesmo que vocês observaram aí. A velocidade do metabolismo ela tem muito a ver com a idade da pessoa. E quanto mais velho é o indivíduo, menor o metabolismo. Por isso que as pessoas mais velhinhas, elas vão ficando mais devagar, elas vão ficando com a voz mais devagar, os movimentos delas vão ficando mais devagar, entende? Até porque a taxa de energia geral do corpo dela, coitadinha, vai ficando mais devagar. Realmente, devido a esse rebaixamento metabólico, tá? Pode passar, por favor, Ailton. Aqui uma relação interessante que eu peguei, isso também é um pouco discutível, tá? Porque ele está pegando aqui, ele pegou profissões das pessoas e fez uma média do consumo diário de calorias dessas pessoas por profissão. Eu acho muito discutível esse gráfico, porque assim, ele não analisa qual é o modo de vida dessas pessoas. Por exemplo, eu posso ter um aposentado que o cara é um atleta, entende? Eu acho muito relativo isso. Eu posso ter, sei lá, um escriturário que fica o dia inteiro sentado, só que ele acorda 5 horas da manhã e nada 5 quilômetros, entende? Então isso é muito relativo. Quer dizer, eu não gosto de números absolutos assim. Eu não sei. Eu acho que a análise de números absolutos é uma coisa muito relativa mesmo. É meio que um trinca-palavra, isso que eu estou falando, né? Número absoluto relativo, mas é. Enfim, mas o que ele está querendo mostrar aqui é que as necessidades energéticas variam de acordo com a profissão da pessoa, né? Então, assim, obviamente, profissões que exigem mais fisicamente do indivíduo, né? Não só fisicamente, mas mentalmente também, porque
Assim, vocês estão ouvindo o Lincoln aqui. Vocês estão talvez parados, talvez deitados, talvez dormindo, né? Talvez namorando, talvez com roupa, talvez pelados, talvez, sei lá, tomando um drink, talvez tomando banho. Eu não sei o que vocês estão fazendo, mas de qualquer forma, prestando atenção em mim, eventualmente, ou pensando, você tem um consumo de energia enorme com atividade cerebral, tá? Então, a atividade intelectual cerebral, ela também tem um custo grande em termos de energia. Pode passar, Hilton. Aí aquela história que eu queria mostrar para a Amanda, né? Foi a Amanda, né, Amanda, que falou aquela história, não foi? Ô, Amanda? Foi a Amanda. A Amanda não está querendo nem aparecer, acho que ela está com vergonha de falar. Pode falar, Amanda, eu não tô só comentando, tá? Mas, ó, se a ingestão, Amanda, calórica diária exceder o consumo de energia, não tem jeito, tá? Então, aquela história, eu me vigio aqui, eu fico me vigiando, chega na hora do almoço, eu como alface, chega de manhã, eu tô pianinho, bonitinho, né? Aí eu como, assim, um pão integral, certo? Com um cafezinho magrinho, chega na hora do almoço, eu como alface com jiló. Péssimo. Aí depois, quando eu dou aula para vocês, eu falo, bom, agora eu posso comer, porque eu já dei aula, certo? Já fiz aí meu dever de casa, aí começa o problema, tá? Porque aí eu viro atleta de geladeira noturno. Então, certo, o Richard já está falando, o Richard já está falando do X-tudo aqui, aí começa o problema, né? Então é aquela história, se você tem uma ingestão calórica diária, principalmente para as pessoas que não têm atividade física, né? Então, se você tem uma ingestão calórica, vira bagunça, né, Richard? Com certeza. O pessoal aqui assiste aula, depois fala, vou jantar mais tarde, tal, não sei o quê, aí começa a virar aquela bagunça alimentar, né? Se você tem uma ingestão calórica diária que excede o teu consumo de energia, com certeza o corpo vai entender o seguinte, opa, tem mais glicose aí do que precisa, tá? Tem mais glicose? Não há dúvida, eu vou transformar essa glicose em gordura, porque um dia talvez ele precise. Aí nós, infelizmente, vamos acumular essas gordurinhas a mais. E a pessoa vai engordar um pouquinho, né? Principalmente nessa nossa cultura do fast food, né? Então, da comida rápida, prática, que são as comidas calóricas, de fato, né? Que não alimentam, infelizmente, porque assim, você come um amido, você come, normalmente, quando você come carboidrato, pode perceber arroz, macarrão, pão. Primeiro que esses alimentos, eles normalmente passa pouco tempo você tem fome normalmente, tá? Você tem fome, eles não alimentam muito assim. E segundo, eles são muito engordativos. Por quê? Porque eles excedem, são rapidamente, são muito glicêmicos, né? Ao nível intestinal, eles são transformados em glicose muito rapidamente, e o excesso de glicose vai normalmente, via de regra, né? Principalmente à noite, quando o nosso metabolismo é mais baixo, porque normalmente à noite, muitas nutricionistas, muitas pessoas desse ramo, eles aconselham assim, não coma carboidrato depois das 19 horas. Por quê? Porque é um período que a gente tem menor atividade normalmente, né? Então, depois das 19 horas, tenta comer proteína, tenta comer tipo mais salada, mais ou talvez iogurte, derivados de leite, alguma coisa assim mais proteica, né? Tentar não comer carboidrato depois das 19 horas, porque exatamente é o período em que a gente tem menor atividade, e quando a gente come carboidrato nesse horário, é exatamente o momento em que você engorda mais. Pode passar, Hilton. A lógica vale no sentido inverso, né? Se eu começo a me tornar radical, inclusive tem várias doenças, inclusive psicológicas, associadas.
Hoje em dia, a cobrança principalmente em cima da mulher, né? A cobrança sobre a questão do corpo ideal, da sociedade que cobra, enfim, a questão estética, né? Porque isso também é muito relativo, porque o que pode ser belo para você, para mim, pode não ser, e vice-versa, enfim. Mas a sociedade impõe um padrão, né? Um padrão, muitas vezes, muito cruel, inclusive, principalmente para as mulheres, né? Então, muitas mulheres acabam ficando escravas desse padrão e algumas adoecem psicologicamente, né? Inclusive passam a ter bulimia, passam a ter algumas doenças, né? Que são na verdade, distúrbios alimentares, né? Então, o resultado, se a ingestão calórica diária, você pega essas modelos, por exemplo, em que são cadavéricas, né? Na verdade, algumas delas são assim, praticamente parecem pessoas de regiões assim onde não tem alimentação, né? Elas são algumas são cadavéricas. Você vê o braço dessa moça aqui, a perna dessa moça, só que muitas vezes alguns tipos de mercado exigem isso daí, né? Exigem um tipo de certo de corpo dessa forma. Então, se a ingestão calórica diária for menor, né, do que o consumo de energia, resultado, você consome mais e você emagrece, com certeza. Essa é a lógica. Ailton, vamos lá. Bom, perguntaram há pouco o seguinte: eu produzir energia é uma coisa. Agora, veja, eu tenho um segundo momento, que é o seguinte: eu posso produzir energia e eu não quero consumir naquela hora, eu preciso armazenar, entende? É a mesma coisa do tanque de gasolina do posto. Para que serve o tanque de gasolina? Ele serve para abastecer um carro que precisa da gasolina num certo momento. É isso que ocorre na célula. Depois que a célula extrai a energia da glicose, através de um processo que nós vamos ver já já qual é, essa energia extraída ela é armazenada na forma de uma molécula chamada adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. Essa molécula aqui, ó, conhecida pela sigla ATP. Então, o que é o ATP? O ATP é uma molécula, vou repetir, que pega a energia extraída da glicose e armazena essa energia. Para quê? Para que quando a célula precisar dessa energia, ela está guardada aqui no ATP. Entende? Então é como se fosse uma moeda energética da célula. Tá? Ela armazena a energia para que quando a célula precisar, o ATP possa fornecer essa energia que foi adquirida, tá certo? Da glicose. Pode passar, Hilton. O que ocorre, na verdade, com o ATP é o seguinte: quando o ATP ele vai ser consumido, vamos dizer assim, quando a célula vai utilizar o ATP para obter a energia que foi guardada nele, o ATP é quebrado, pessoal, literalmente, ele é quebrado, tá? Em duas moléculas, que é o ADP, a adenosina difosfato, mais um fosfato inorgânico. Tá? Não é ciclo de Krebs, não, tá? Isso aqui é o ciclo do ATP. O ciclo de Krebs é bem mais complexo que isso. Então, na verdade, tá? O ATP ele é quebrado em adenosina difosfato, tudo bem? E libera uma molécula de fosfato inorgânico. Veja que isso é uma reação exotérmica, que libera energia. Essa energia liberada aqui, ela vai ser utilizada para o trabalho celular. Então, vamos lá. Quando a célula consome energia, o ATP é quebrado em ADP mais P. Quando a célula armazena energia, o ADP mais P se une e forma um ATP. É um ciclo isso, entende? Então, o ATP é isso. O ATP é uma molécula que armazena energia celular, que pode passar, eventualmente, essa energia para a célula quando a célula necessita de consumir a energia. É, na verdade, um reservatório, tá? Então, nós já vimos, só para nós não nos perdermos, tá? Nós vimos que a célula tem um tipo de combustível, que é a glicose. Segundo ponto, nós vimos que a célula armazena essa energia que vem da glicose na forma de uma molécula chamada ATP. Até aí, tudo bem?
Alguma pergunta? Então vamos lá, Hilton, pode tocar. Agora nós vamos ver como que a célula obtém a energia do combustível, tá? Como é que a célula faz para tirar a energia da glicose? Como é que ela faz para extrair a energia que tinha no açúcar? São dois processos possíveis. Um processo chamado de fermentação. A fermentação, existe alguns tipos de fermentação. Fermentação alcoólica, fermentação lática. Existem alguns tipos de fermentação dependendo do tipo de organismo que faz essas fermentações. Normalmente, a fermentação é um processo anaeróbico. O que isso quer dizer? É um processo que ocorre na ausência de oxigênio. Tá? Segundo ponto, a fermentação é um processo que quebra a glicose, mas quebra de maneira menos radical. Então, ela quebra a glicose em moléculas maiores. Por isso, a fermentação é pouco eficiente, entende? Ela não produz muita energia. Só para você ter uma ideia. Por molécula de glicose, vamos dizer assim, fermentada, você produz 2 ATP. Aqueles ATP lá que nós vimos, apenas 2. O que é a respiração? A respiração é um processo mais radical. A famosa respiração intracelular. Em primeiro lugar, a respiração acontece dentro de um lugar específico, que eu chamei de usina de produção de energia, dentro de um lugar específico dentro da célula chamada de mitocôndria. A mitocôndria é uma organela celular. É um local específico que existe no citoplasma das células, tá? A mitocôndria parece assim uma bactéria, só que ela é, na verdade, uma organela da célula. O que ocorre? Dentro da mitocôndria vai haver uma série de reações químicas, perguntaram agora há pouco. Perguntaram, a Flávia perguntou o ciclo de Krebs. Uma das reações químicas que fazem parte da respiração é o ciclo de Krebs. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o ciclo de Krebs, tá? Mas você tem a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Na verdade, a respiração tem 3 etapas, tá? Tem 3 etapas. Em que vai acontecer na respiração de uma forma mais fácil? A respiração vai quebrar a glicose de uma forma mais efetiva. Então, ela vai quebrando a glicose, quebrando, e à medida que ela vai quebrando, ela vai liberando energia, aos poucos. Então, é um processo em que ocorre a quebra da glicose de forma mais efetiva que a fermentação. Para você ter uma ideia do rendimento energético, cada molécula de glicose, vamos dizer assim, respirada, produz 38 ATPs. 38. Então, na verdade, a respiração é 16 vezes mais eficiente que a fermentação. É por isso que os seres vivos maiores, os seres vivos, digamos assim, pluricelulares, com grande biomassa, normalmente eles respiram, ou fermentam, ou fazem os dois. E alguns seres vivos que apenas fermentam são seres vivos unicelulares, tipo fungos, tipo bactérias e etc. Bem, com base nisso, vocês acham que nós, seres humanos, respiramos ou fermentamos? Fazendo uma pergunta. Respiramos. Respiramos. É verdade, todas as nossas células respiram. Agora estão respirando, Diego. Então, nós não fazemos fermentação nas nossas células. Portanto, se conclui, Diego, que nós não fermentamos, em hipótese nenhuma. Ou Eduardo, Ailton, Tiago, Amanda, Keila, todos vocês, é uma pergunta que eu faço para todos vocês. Será que alguma célula humana fermenta? Ou as nossas células só respiram? Pessoal, quando nós vamos numa academia e começamos a malhar,
ou quando você vai correr uma longa distância, vamos supor que você está correndo quarto quilômetro, quinto quilômetro, sexto quilômetro. O que acontece? As suas células musculares, apenas as células musculares, elas começam a ter uma demanda energética tão grande que a respiração passa a não dar conta da necessidade de ATP. Vê se você acompanha meu raciocínio. O que vai acontecer nessa situação de extremo esforço físico? As células musculares do corpo humano passam a realizar também a fermentação. Apenas as células musculares. Um tipo de fermentação especial que é chamada de fermentação lática. Não ocorre na nossa célula fermentação alcoólica. Porque senão a melhor forma de você ficar bêbado seria correr. Tá? Você sabe que a fermentação alcoólica produz álcool, né? Tá? Então, se a gente produzisse álcool, a melhor forma de ficar bêbado, você não precisaria ir no bar. Você começava a correr aqui na Mantiqueira, no terceiro quarteirão você estava bêbado já. Você começaria a produzir álcool no sangue e ficaria bêbado. No caso da fermentação que nós produzimos, ela é chamada de fermentação lática. Vocês já tiveram cãibra? Ou já viram alguém que teve cãibra depois de fazer um exercício físico muito rigoroso? Sabe o que é a cãibra? O que é a cãibra? É exatamente o acúmulo de ácido lático nas células musculares, que é resultado da fermentação lática. Tá? Então, as nossas células fermentam apenas as nossas células musculares em situações de exercício físico muito rigoroso, tá? Aonde elas respiram e fermentam. As outras células do corpo humano apenas fermentam, tá? Pode passar, Ailton. Então, eu tenho aqui uma comparação entre fermentação, que está do lado esquerdo, e respiração, que está do lado direito. Eu coloquei aqui, peraí, que eu acho que tem uma pergunta aqui. A Flávia está perguntando, primeiro o Richard está falando assim, esquistossoma mansoni, né? Esquistossoma mansoni é o nome de um verme, eu não entendi muito bem a relação do Richard com isso. Mas Esquistossoma mansoni é o verme que causa barriga d'água, né? Então, é anaeróbico. Não, entendi. Tudo bem. A Flávia está perguntando se é o piruvato. O piruvato é o seguinte: a glicose, quando entra na fase inicial, ela é quebrada em ácido pirúvico ou piruvato, né? O resultado, viu, Flávia, da fermentação lática produz o lactato ou ácido lático. E o resultado da fermentação alcoólica produz, com certeza, o álcool, o etanol ou álcool etílico. Você tem razão. Tá? Então, aqui eu tenho um resumo da fermentação do lado esquerdo que você tem aqui no slide e da respiração do lado direito. Veja que a fermentação é um processo anaeróbico. O que isso quer dizer? Na fermentação não existe reação com oxigênio, é um processo que não há oxigênio no processo. Enquanto que na respiração há oxigênio no processo. Então, nós dizemos que a fermentação é um processo anaeróbico, onde ocorre a anaerobiose, ou seja, não há oxigênio. Inclusive, certos locais em que há uma atmosfera muito rica em oxigênio inibe a fermentação, eventualmente. E, obviamente, a respiração é um processo que ocorre em aerobiose, ou seja, na presença de oxigênio. Sem oxigênio não há respiração. Bem, o que ocorre na fermentação, então? Na fermentação, pessoal, eu estou falando muito alto, gente? Pareceu uma... Não. Não? Ah, tá.
Então, só vou, se for qualquer coisa, vocês me avisam, tá? Pessoal, voltando aqui no esqueminha que a gente estava falando. Então, assim, fermentação ocorre sem oxigênio, respiração ocorre com oxigênio. É o próximo slide, tá, Ailton? O próximo slide. Ailton, pode passar, por favor. Próximo, isso. Então, a fermentação ocorre... Professora, licença só um pouquinho. Eu estou com um problema na minha internet aqui. É perigoso cair aqui. Se alguém puder conectar. Alguém pode apresentar aí no lugar do Ailton, pessoal, a aula? Tem alguém que pode fazer esse favor para a gente? A Rafaela não pode. Tem alguém que pode? A Flávia vai abrir. Tudo bem. Flávia vai abrir. Enquanto ela abre, a gente vai... Você pode, inclusive, fechar a tua apresentação, viu, Ailton? Que aí a Flávia já abre. Obrigado, viu, Ailton? Obrigado pela ajuda aí. Desculpa, que minha filha acabou de falar que isso, mas o trabalho dela não está. Você ajudou demais. Obrigado. Obrigado. Mas eu vou continuar falando, enquanto não abre a aula aqui, que a fermentação, então, é um processo, pessoal, sem oxigênio, e a respiração é um processo com oxigênio. Simplesmente o que vai acontecer é que na respiração você vai quebrar mais, né, a glicose. E na fermentação ela vai quebrar pouco. Vamos pensar assim para ficar mais fácil, entende? Então, resultado, se eu quebro muito uma molécula, ela libera mais energia. Se eu quebro pouco uma molécula, ela libera menos energia. Essa que é a lógica da história, entende? Daí resulta o quê? Daí resulta a diferença de eficiência, vamos dizer assim, entre os processos, né? Ô, Flavinha, você consegue pôr tela cheia aí, Flávio? Para mim? É só clicar na televisãozinha ali no canto esquerdo superior, onde tem o símbolo de... aquela televisãozinha. Fica a tela cheia. Peraí, tô tentando. Enquanto ela vai tentando, eu vou comentando, não tem problema. Aqui está mostrando o seguinte, que as reações que produzem energia, não só na célula, mas, por exemplo, está queimando lenha, está queimando gasolina, está queimando querosene, está queimando álcool, está queimando, tipo, diesel, elas vão produzir resíduos, tá? Fumaça, produzem gases tóxicos, produzem resíduos. No caso da fermentação e da respiração também. Qual que é o principal resíduo que é produzido na respiração e na fermentação? Um gás, que é o gás carbônico. Tá? Então, vocês repararam, porque... Perfeito, agora abriu, Flávia. Tá certinho, muito obrigado, viu? Então, por que... Vocês perceberam agora... Muito obrigado, Flávio. Vocês perceberam agora por que a gente fica soltando gás carbônico na respiração pulmonar? Olha como as coisas têm lógica. Se fizerem uma pergunta para vocês, gente, da onde vem o gás carbônico que a gente solta para fora do corpo? Vem da respiração intracelular. Tá? Esse gás carbônico ele vai caindo no sangue desses trilhões de células e vai para o nosso pulmão. O sangue venoso rico em gás carbônico chega no pulmão, ocorre lá a hematose, a troca de gases, né? O gás carbônico, olha que coisa linda que é a fisiologia humana. O gás carbônico, por uma diferença de pressão, ele é jogado na atmosfera, na expiração, e quando você inspira, o oxigênio, ele, por difusão, ele cai no sangue, passa a ser um sangue arterial, entende? Então, assim, são esses... Pode passar, Flávio, próximo. São esses digamos assim, o principal resíduo, substância tóxica que é produzido, tá? Pode, por favor, passar?
para mim, Flávio. Veja que aqui o que mostra é que tanto na fermentação como na respiração, você pega uma molécula rica em energia, que é a glicose. Na verdade, essa riqueza energética está contida nas ligações químicas da glicose, né? Como eu disse, eu vou quebrando essas ligações químicas e vou liberando energia, tá? E, na verdade, eu transformo a glicose em água e gás carbônico, né? E a energia liberada, como nós vimos com vocês, ela vai ser convertida em adenosina trifosfato, em ATP, tá? Essa é a ideia. Pode passar, Flávia. Pessoal, uma coisa muito interessante é o seguinte, como de repente faz tudo sentido. Se eu liberasse a energia da glicose de uma forma explosiva, de uma forma única, sabe o que ia acontecer com a célula? Seria liberado tanto calor que a célula simplesmente ela torraria, ela morreria. Imagina eu pegar toda a energia que tem na glicose, quebrar de uma vez só, entende? Quebrar, romper todas as ligações químicas. Seria liberada uma quantidade de energia tão grande que a quantidade de calor seria tão grande que a célula morreria. Então a natureza é sábia. Na verdade, o que ocorre? Esse combustível vai sendo quebrado gradativamente. Por isso que tem tantas reações químicas na respiração. Só no ciclo de Krebs, que foi levantado aí, nós temos mais de 9 reações enzimáticas, entende? Em que a glicose vai sendo quebrada gradativamente. E a cada quebra que você faz, ela vai liberando um pouquinho da energia. E esse pouquinho vai sendo convertido, vai sendo captado. E esse pouquinho não só não compromete a sobrevivência da célula, como ele vai sendo convertido em ATP. Então, também é importante colocar isso. Pode passar, Flávia. Olha, quais foram os 2 primeiros alimentos que o ser humano descobriu? Os nossos descendentes hominídeos descobriram e fabricaram em escala. São 2 alimentos muito simbólicos para a história da humanidade, principalmente para o cristianismo. Este é o meu corpo e este é o meu sangue. Este é o meu corpo e o meu sangue, né? Que será dado por vós. Você sabe que tanto o pão como o vinho são processos resultantes de fermentação alcoólica. Não sei se você sabia. No caso do pão, eu pego farinha de trigo, né? Eu coloco uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae, que é o fermento. Misturo com um pouquinho de água. O que acontece? O fermento ele começa a fermentar o amido do pão e a produzir gás carbônico. Sabe o que vai acontecer com a massa? Ela incha. O fermento não faz a massa aumentar, então ela incha. Alguém diria, professor, mas não vai produzir álcool no pão? Vai sim. Quando você experimenta uma massa de pão crua, ela tem um gosto azedinho. Sabe o que é esse gosto azedinho? É o álcool. Só que depois que você põe o pão para assar, o álcool evapora, então some esse gosto de álcool. Então, na verdade, o processo que você usa fermento, você usa para produzir o pão. É óbvio que o nosso ancestral hominídeo não conhecia fermento, mas foi um processo, na verdade, de descoberta empírica que o homem fez. No caso do vinho, eu pego o suco de uva, também coloco lá uma levedura, que começa a, na verdade, fermentar a frutose, que é o disacarídeo do vinho, transformando a frutose em álcool etílico e CO2. Passado algum tempo, eu produzo o vinho. Então, veja que esses 2 alimentos, toda a indústria de panificação, como toda a indústria de bebidas fermentadas, ela está baseada no processo de fermentação. Assim como toda a indústria também é responsável pela produção de álcool combustível, né?
de álcool combustível, não só álcool combustível, mas como álcool de utilização também doméstica. Enfim, toda essa indústria depende do processo fermentativo. Pode passar, Flávio. Eu tenho aqui uma fórmula da fermentação alcoólica. Então, o que é a fermentação alcoólica? Eu pego uma molécula de glicose, quebro diretamente essa molécula de glicose através de algumas enzimas para 2 moléculas de álcool etílico, C2H5OH, libero 2 moléculas de gás carbônico e produzo como resultado 2 ATPs, com uma leve perda de calor. Veja que eu não tenho oxigênio reagindo aqui. Então, essa é a famosa, tradicional fermentação alcoólica. Pode passar, Flávio. Essa é a fermentação lática, tá? Em que eu tenho uma glicose, essa glicose sofre também uma reação química, ao nível aí da célula muscular humana, por exemplo, produz 2 piruvatos. Esses piruvatos, na verdade, eles vão ser transformados, tá, em 2 moléculas de ácido lático no final do processo. Tá? Então, você também produz, no final da fermentação, um saldo de 2 ATP por molécula de glicose. Essa fermentação lática é muito usada também para a produção de coalhadas, de queijos, tá? Para a indústria de laticínios. A indústria de laticínios depende da ação de algumas bactérias láticas, tá? Que também atuam ao nível aí da indústria leiteira, né? Para a produção de laticínios em geral. Além dessa ação celular, né? Você tem essa produção aí industrial. Pode passar, Flávio. Eu tenho aqui algumas fórmulas, então, do... Pode ir clicando para mim, Flávio? Só para comparativamente, para você comparar a fermentação alcoólica com a fermentação lática, aqui especificando, né, de que a fermentação alcoólica ocorre com leveduras. Leveduras são fungos microscópicos, né, unicelulares, e algumas bactérias também específicas que realizam a fermentação alcoólica. No caso da fermentação lática, eu teria algumas espécies de bactérias, protozoa, protozoários, fungos, e como eu disse para vocês, em células musculares humanas, né? Então, a diferença é que aqui em cima eu produzo o álcool etílico, o etanol, né? Como subproduto da glicose, e aqui embaixo eu produzo 2 moléculas de ácido lático. A diferença é essa. Veja que são processos muito semelhantes, na verdade. São muito semelhantes, né? A diferença principal da fermentação alcoólica para a lática é que, no caso, eu não tenho na lática a produção de dióxido de carbono, de CO2, né? Eu tenho a produção apenas do ácido lático. Pode passar, Flávio. Falando um pouquinho sobre respiração. Então, como eu disse para vocês, a respiração ocorre dentro de uma organela especializada que nós temos na célula, que é a mitocôndria. Eu tenho aqui um detalhe da mitocôndria aberta, onde eu vejo aí que a mitocôndria é uma organela cheia de circunvoluções, ela tem uma membrana interna, né, que é chamada de crista mitocondrial. Inclusive, é interessante notar que a mitocôndria ela tem ácidos nucleicos próprios, ela tem DNA e RNA próprio. Inclusive, isso leva à hipótese de que, na verdade, a mitocôndria, há bilhões de anos atrás, era uma bactéria respiratória que vivia, na verdade, como uma bactéria própria, independente da célula. Segundo essa teoria, na verdade, o que ocorreu foi que entre as células e a mitocôndria se estabeleceu uma relação de mutualismo. E, a partir daí, esses 2 indivíduos passaram a viver conjuntamente, estabeleceram uma relação de dependência mútua, e, a partir daí, então, passaram a viver conjuntamente. Pode passar, Flávio. Aqui eu tenho a fórmula. Eduardo, pode... Deixa eu perguntar. O Eduardo está perguntando se é passado das mães
O Eduardo, o DNA mitocondrial ele é passado apenas das mães para os filhos. Então, a herança genética da mitocôndria de todas as células é uma herança exclusivamente materna. Você tem razão. Pessoal, enquanto que o DNA nuclear ele é 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe, né? Aqui, em relação à respiração intracelular, eu tenho, então, a fórmula da respiração intracelular. Você pega 6 moléculas de glicose em uma respiração, reage com 6 moléculas de oxigênio, tá? Então, obviamente, é um processo que depende, um processo que ocorre em presença de oxigênio. Eu produzo 6 moléculas de água, 6 moléculas de gás carbônico e 38 ATP. Então, o que caracteriza a respiração? Muitas moléculas de glicose reagindo, muito mais, né, do que ocorria no caso da fermentação, reagindo com oxigênio diretamente, tá? E um alto rendimento em termos energéticos, tá? Pode passar, Flávia. Olha, pessoal, eu acredito que praticamente... Deixa eu ver aqui um negócio. Eu acredito que praticamente... Deixa eu ver aqui... Eu acredito que praticamente esse é o nosso último slide. Como que os seres vivos agora produzem o combustível celular? A gente já viu quase tudo. Nós vimos quem é o combustível das células, nós vimos como que a célula armazena esse combustível, nós vimos quais são os processos de extração da energia desse combustível. Falta ver uma última coisa, como que esse combustível é produzido pelos seres vivos. Então, vamos lá. A glicose é produzida pelos seres vivos através de um processo sensacional, maravilhoso, espetacular, chamado fotossíntese. Fotossíntese que é feita pelos organismos autótrofos, né? Que é feita lá ao nível do cloroplasto, certo? A fotossíntese, veja, é o oposto da respiração, é o contrário da respiração. No caso da fotossíntese, olha como a natureza é uma coisa maravilhosa. Veja que a fotossíntese ela equilibra a respiração. Então, ela mantém a fotossíntese e o equilíbrio de gases no planeta Terra, né? Porque a fotossíntese produz oxigênio, ao passo que a respiração produz dióxido de carbono, entende? Então, no caso da fotossíntese, que ocorre lá ao nível das folhas, normalmente, das plantas, né? A planta pega 6 moléculas de gás carbônico, reage com 6 moléculas de água em presença de luz. Veja que a fotossíntese é uma reação endotérmica que absorve energia, enquanto que a respiração é uma reação exotérmica que libera energia. Em presença de um pigmento especial, que é a clorofila, tá? Vai ocorrer, na verdade, uma quebra, uma fotólise da água na fotossíntese. Vai ser produzida 6 moléculas de glicose e 6 moléculas de oxigênio. Então, na verdade, o combustível universal das células é produzido no processo de fotossíntese. Acho que desvendamos praticamente tudo, tá? Nós desvendamos o combustível, o armazenamento, a extração e a produção. Óbvio que é uma aula muito corrida, é muita informação, é muita coisa, mas eu acho que dá conta, pelo menos, do básico, entende? Da parte do metabolismo energético da célula. A gente, pelo menos, sabe, em princípio, a base de onde vem, como se forma e por que ocorre dessa maneira. Gente, eu botei no final dessa aula, Flávia, pode passar, eu botei pode passar. Pode passar. Isso. É que tem a resposta. É que tem a resposta, mas tudo bem, depois vocês vão ver. Tá. Passa o próximo aí. 2. Vai dando clique rapidinho aí. Tá. 3. Puta vida, tem tudo resposta. 4. 5, 6, 7. É que não vai dar tempo. Eu botei 8 exercícios sobre o assunto. Eu tenho a resposta. É óbvio, vou deixar a resposta aí para vocês.
Mas só para vocês terem uma ideia de como que esse assunto normalmente é trabalhado por aí, entende? Isso aqui está mais para ensino médio, assim, mas para ter uma ideia de como que esse assunto é trabalhado em termos de ensino médio, de concurso, de vestibular, tá? Então eu trouxe aí umas 8 questões para vocês terem uma ideia, tá bom? Bem, gente, o que eu queria falar é isso, tá? Em geral era isso, acho que eu falei bastante. Estou aberto aqui para dúvidas, perguntas, colocações. Se vocês quiserem colocar, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Podem falar, se posicionar, estou aqui para isso, tá? Se alguém quiser falar, aperta a mãozinha aqui ou coloca no chat. Alguma dúvida, tá? Pelo jeito, acho que o pessoal não quer falar nada. Então, ó, só para lembrar, vamos ter então amanhã nós vamos ter seminário da turma, nas 2 últimas aulas, tá? Então a gente volta a se encontrar amanhã, tudo bem? E não, é quinta, perdão, é quinta-feira. E a semana que vem teremos a semana da escrotomegalia, certo? É isso? A Flávia e a Ailton querem falar, pode falar. É na quarta mesmo, na quinta nós temos aula nos 2 períodos. Então é amanhã. O seminário é amanhã, tá certo? O seminário é amanhã. Pois não, quem quer falar agora? O Ailton, né? Pode falar, Ailton. Ailton. Então, só confirmando, o seminário é amanhã e a semana que vem nós teremos a semana da escrotomegalia, é isso? Hein, gente? Vocês sabem o que é a semana da escrotomegalia, não? Não? Semana do saco cheio, pô. Semana escroto é saco, megalia é grande. Então, semana do saco cheio. Falando biologicamente, certo? Falando biologicamente, biólogo gosta de palavra difícil, né? Falando biologicamente, semana do saco cheio, escrotomegalia, tá? Tô brincando, gente, vocês vão ficar bravos comigo. Pessoal, então até amanhã, a gente se vê amanhã, tá bom? Obrigado, deixa eu parar de gravar aqui. Obrigado, até amanhã. Um grande abraço para todos e para todas. Um abração.